Dando prosseguimento à 27ª sessão ordinária virtual de 5 de novembro de 2020, anunciamos processo de julgamento, processo de número 1-2093-2018, AI 2018-030-88, recorrente IMAF Indústria de Granito Ceará Limitada e recorrido Célula de Julgamento de primeira instância. O relator é o doutor Rafael Pereira. Eu passo a palavra. Bom dia, senhores conselheiros. É um prazer estar de volta aqui ao Conselho. Estarei aqui também na sessão de terça-feira, dia 10. Esse processo ele versa sobre a infração de falta do cumprimento do procedimento de selagem de notas fiscais de entrada interestadual. A norma sobre a obrigação acessória, 157 do RICMS. Trata do exercício 2015. Consta dos autos, mandado de ação fiscal, número 2017-14878, termo de início de fiscalização, número 2018-000-016, ciência, em 9 de 1 de 2018, lista de notas fiscais em um CD, que também estão as folhas 12 e 13, na qual indica o somatório do valor das operações de R$ 1.290.318,86. No CD, a planilha Z, underline, NFE, underline, destinada, underline, sem RG passagem. Outra infração descreve a aplicação da multa prevista no artigo 123.3, a linha M, cumulado com o parágrafo 12, a seguinte forma. Interessante que ele coloca aqui, né, no final, multa equivalente a 2% do valor da operação por estar regularmente escriturada nos livros fiscais ou transmitida na EFD do contribuinte. Então, o auditor partiu de uma análise dele de que tanto não ocorreu a aplicação do selo, eu vou chamar de registro CITRAN, como ele percebeu que essas notas fiscais estavam escrituradas no registro de entrada, nesse batimento. E por isso que ele já aplicou o minorante, previsto no parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 2.670. Pelo que resultou na imputação de uma multa de 2% sobre o valor das operações, ou seja, R$ 25.806,37. Não foi aplicado 20%, foi aplicado 2%, em razão do minorante. O contribuinte apresentou defesa tempestiva alegando nulidade da autuação, por entender que deveria ter ocorrido uma notificação prévia do contribuinte. E como isso não aconteceu, o contribuinte indica que houve descumprimento do artigo 815, parágrafo 3º do RICMS 97. Em mérito, a defesa há um entendimento que a responsabilidade pela ausência do procedimento de selagem, procedimento no CITRAN, é atribuível às transportadoras e ao fisco, o fisco da fronteira, pelo fato de que, no momento da entrada, caberiam a eles realizar esse procedimento todo. Em primeira instância, o processo é julgado procedente, e o auditor descreve, identifica-se o termo de início de fiscalização, no qual intimou o contribuinte a apresentar documentos fiscais e informou que este iria permanecer sob ação fiscal no período de 180 dias. E as folhas 7 constata-se o recebimento do aviso de recebimento pela parte. E, adiante, a lavratura do termo de conclusão. As intimações foram regularmente emitidas, não houve qualquer cerceamento de defesa ao contribuinte. Quanto ao mérito, ao julgamento de primeira instância, escreve que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações tributárias principais e acessórias cabe à empresa destinatária. O contribuinte, intimado desse julgamento, vem aos autos e apresenta recurso ordinário, com os mesmos argumentos lançados na impugnação. Tributária, a qual emite o parecer 242/2020, manifestando-se pelo conhecimento do recurso ordinário e a negativa de provimento dele,
para confirmar a decisão de procedência da primeira instância. Esse é o relatório, senhor presidente. É um caso, já acredito que seja fácil de ser compreendido por nós. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael, pelo seu relato, bastante objetivo. Com a palavra, o representante da PG, doutor Biratã Andrade. Eu vou dar aqui meu cumprimento a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, boa semana. Como bem destacou aqui o relator, o contribuinte ele reitera em seu recurso as razões da sua impugnação, basicamente a ausência de selo fiscal na entrada, e o que ele suscita aqui, em síntese, é que não houve uma intimação específica concedida do prazo para cumprimento da referida obrigação, né? Só que aí, como bem registrou aqui o parecerista, todos os procedimentos formais e legais foram devidamente atendidos, né? Foi expedido termo de início de fiscalização, concedido no prazo de 10 dias, para que o contribuinte apresentasse toda a documentação necessária, ou seja, não houve quebra de nenhum rito procedimental, né? E mais adiante, ele também argue que não seria, que essa responsabilidade pela selagem seria das empresas transportadoras, e são também, pode ser, até a empresa transportadora, ela pode que as mercadorias foram entregues à recorrente. E até a presente data, os documentos fiscais não foram levados aos cesáreos ou postos fiscais para serem selados. Ou seja, teria o contribuinte toda a possibilidade, nesse período, de ter regularizado essas operações. Vocês estão ouvindo? Está cortando? Estou ouvindo, estou ouvindo. Sim. Ok. Então, assim, o contribuinte, nesses 3 anos, teve a oportunidade de regularizar e assim não fez. Então, não há como se esquivar tentando imputar essa responsabilidade à transportadora. E, assim, é mantida aquela penalidade de 2% do valor da operação consignada na autuação fiscal, né? Tendo em vista que essas operações aqui se encontravam registradas. É isso? São essas considerações, senhor presidente. Obrigado, Biratã. Senhores, o processo está em discussão. O Rafael deseja falar? Como é, presidente? Então, o processo está em discussão. Sabe se o doutor Rafael quer se manifestar logo. Presidente, eu estou com o voto pronto aqui já, né? Na verdade. Mas eu vou dizer aqui uma coisa. Ele foi intimado sobre essa preliminar dele aqui. Esse 9 de janeiro de 2018, no prazo de 10 dias de resposta, findou no dia 19 de janeiro de 2018. E esse auto de infração foi lavrado em 9 de março de 2018. Então, se pensar se houve alguma guarda de prazo para que ele se explicasse, isso aí foi atendido pelo auditor. E eu ainda penso mais, isso aqui eram notas fiscais que estavam escrituradas no registro de entrada deles, né? Se ele escriturou na entrada, qual seria a justificativa dele de não selou? Não podia dizer que a operação não aconteceu, né? Então, essa questão da nulidade dele tem esse aspecto de fato, que o prazo de 10 dias foi respeitado. Ok? Só tem essa nulidade, né, doutor Rafael? Só tem essa. Doutor Biratã, essa nulidade não tinha sido citada, o senhor deseja manifestar sobre ela?
Acho que o doutor Biratã até falou que a nulidade não estava configurada. Está sem áudio, doutor Biratã. Presidente, no parecer nós fizemos menção de que não existia nenhuma irregularidade, logicamente inexiste nulidade, porque foi expedido o termo de início de fiscalização concedido no prazo de 10 dias. Houve menção, houve manifestação. Tá, perdão, acho que eu perdi aqui ao longo. Aqui. Então, continua a discussão, doutor Rafael, no mérito. No mérito, é muito claro na Lei 12.670, artigo 75, que é a Lei Geral do ICMS, Ceará. As pessoas definidas nessa lei como contribuintes, quando a realização de operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, estão obrigadas à emissão de documentos fiscais próprios, bem como ao cumprimento das demais obrigações acessórias previstas na legislação. Então, é bem claro que o destinatário da mercadoria é, de fato, o sujeito passivo do cumprimento da obrigação acessória. E também é bem claro no artigo 157 do RICMS, já com a redação de 2011, em que fala sobre registro do documento fiscal no CITRAN, ao invés da posição física do selo na nota, né, tempo do papel, escreve no parágrafo 2º, na entrada de mercadoria por local onde não existe posto fiscal de divisa ou fronteira, o contribuinte deve apresentar pedido de registro do documento fiscal no sistema Sanfit. Então, eu creio que é uma questão que não suscita mais dúvidas, né? Não é nulo, e o contribuinte é realmente, o destinatário é realmente o responsável. Quanto à capitulação legal, já está aqui colocado pelo auditor, que lavrou o auto, doutor Augusto, e ele fez um cruzamento na base de dados, cuja origem é o registro de entrada do contribuinte. Bateu duas informações, que está na entrada e não foi no CITRAN. Então, ele já aplicou a minorante de 2%, e me parece que o autofração ele está muito bem colocado e tende à sua manutenção, se meus colegas assim entenderem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Algum conselheiro deseja fazer mais alguma observação? Não. Então, creio que o processo está maduro, podemos votar, então. Com relação à preliminar, doutor Rafael, como vota? Eu afasto a preliminar. Doutor Rafael, então, seguindo aqui, doutora Sleide. Não, doutora Aneline. Com o relator, presidente. Doutora Jusleide. Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide. Com o relator. Doutor Leilson. Acompanho o relator. Então, afastada por votação unânime a nulidade citada pela parte, que é na observância do prazo de 10 dias na intimação. Com relação ao mérito, como vota o doutor Rafael? Eu voto pela... Opa. Cadê o áudio? Tá ok. Eu voto pela manutenção do auto-infração. Procedência da ação fiscal. Doutora Aneline. Com o relator, presidente. Doutora Jusleide. Com o relator. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Neide. Com o relator. Doutor Leilson. Com o relator. A segunda Câmara, por votação unânime, confirma a decisão condenatória exarada na primeira instância, conforme vota relator e em consonância com a manifestação do representante da douta PGE. Esta decisão para este primeiro processo. Dando seguimento ao processo subsequente, processo de recurso 2091-2018, aí 2018-03083, recorrente em IMAF Indústria e Granito Ceará Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relatora, doutora Maria Neide Silva e Souza, com quem está a palavra.
Renovando os cumprimentos, né? Bom dia a todos. O meu processo, a mesma empresa, trata de falta de recolhimento do ICMS. O contribuinte deixou de registrar em sua escrita fiscal nota fiscal eletrônica emitida para contribuinte relativa a operações comerciais no exercício de 2014, deixando de recolher o ICMS no valor de R$ 2.784,41. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco informa que, conforme documentação anexa, anexo, ele coloca um CD onde tem o ID do número da nota fiscal, o valor do documento, data de emissão, valor da nota fiscal, ICMS e ICMS, né? E só se trata de uma nota fiscal, a nota fiscal de número 3177, que ele não escriturou, no valor de 16 mil e deixou de recolher R$ 2.784,41. O contribuinte vem aos autos e apresenta a sua impugnação, a sua defesa. Ele alega que no rol dos documentos anexados pelo fiscal, tem uma nota que ele efetivamente lançou, que foi a nota de número 3180, só que a planilha que o fiscal anexou é somente aquela nota, 3177, não se refere a essa nota 3180. E aí ele vem dizendo que essa nota 3180 foi denegada pelo sistema da Receita Federal, do SPED fiscal. O processo é levado a julgamento em primeira instância, que afasta essa questão da nota, porque o objeto da autuação é outro, e julga procedente. Ele entra com recurso, onde basicamente ele faz os mesmos argumentos. Ele primeiro alega uma nulidade, dizendo que não foram detalhados os documentos fiscais que seria objeto da autuação, e que a nota fiscal 3180, aí aqui ele já diz o seguinte: na verdade, esse montante refere-se à nota fiscal eletrônica 3180, que teve o seu registro normal no SPED fiscal na competência de março de 2014. A nota 3068 teria sido denegada. E como os senhores, só para relembrar, o objeto da autuação é a nota 3177. Ele pede a nulidade, né? No pedido dele não tem, mas no corpo do recurso tem a questão dessa nulidade por ausência de provas. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer confirmando a decisão de primeira instância. É este o relato. É bem sucinto, porque é só uma nota. É isso, senhor presidente. Obrigada, doutora Inês. Com a palavra, doutor Biratã. Doutor Biratã. Tá. Ok. Senhor presidente, conselheiros, assim, o relato realmente não tem o que acrescentar em relação ao que a relatora colocou. Porque, assim, o fiscal, a autuação tem como base a não escrituração da nota fiscal 3177. E o contribuinte, ele lança toda uma argumentação dizendo uma escrituração do registro de uma outra nota fiscal, que não é objeto da autuação, que é a 3180. E ele, inclusive, na verdade, esse valor aqui é referente à nota 3180. Inclusive, o fiscal não discriminou exatamente a que se refere esse valor do auto. Só que aí, a segunda observação aqui do parecer, consta na planilha exatamente a nota fiscal que tem seja a autuação fiscal, que é a nota 3177. Que ele é como se ele dissesse assim, eu não estou entendendo aqui exatamente qual a origem disso aqui, mas a nota que vocês estão fazendo menção, que o fiscal está fazendo menção aqui, seria 3180, e ela teve seu registro normal. Aí eu não entendi por que já no recurso, aí o julgador rejeita, e já no recurso, me parece que ele já muda a numeração dessa nota, né, conselheira relatora? É isso aí, mesmo.
Era a 3180. Aí agora já no recurso, ele já indica outra nota, que é 3068. 3068. Né? Que também, aí você utiliza os mesmos argumentos, ou seja, esse não é o objeto. O objeto que deve ser de autuação fiscal foi o não registro da nota fiscal 3157. Então, assim, a todo momento ele vai tergiversando e não ataca o ponto, realmente, o cerne da questão. Então, assim, tendo em vista a clareza, a meu ver, dos fatos, que aponta para o não registro dessa nota fiscal 3177, consequentemente, não recolhimento desse imposto, e ainda que não há, a nosso ver, essa nulidade, porque consta na planilha a nota fiscal 3177 como objeto da autuação fiscal, nós, então, rejeitamos a arguição de nulidade e opinamos pela confirmação de procedência do feito. Era só, presidente. Obrigado, Tubiratã. Senhores conselheiros, processo da discussão. Doutora Eneide, a palavra. Senhor presidente, na hora, porque houve essa... ele cita duas notas, na realidade, eu entrei no SPED dele e fiz uma consulta realmente dessa nota objeto da autuação, a 3177, ela realmente não encontra escriturada. Aí, como ele fala que uma nota tinha sido denegada, eu entrei no NFE corporativo e tirei essa nota. Essa nota encontra-se com status de autorizada. Então, assim, as duas coisas que poderiam influir no julgamento seria a nota estar escriturada, então teria sido incluída na base de cálculo do ICMS. E a outra, que não foi, porque não está escriturada. E a outra, ela ter sido denegada ou ter sido cancelada. Mas o status dela encontra-se como autorizada, tanto no NFE corporativo como na Receita Federal, no site da Receita Federal. Então, não tem como afastar por esses dois fatos, né? Não está escriturada, então não compôs a base de cálculo do imposto, e a outra nota encontra-se autorizada. Bem simples. Obrigado, doutora Eneide, esclarecimento. Você precisa de mais alguma informação adicional? Não necessitando, vamos para a votação. Com relação à nulidade suscitada por ausência de provas, como voto, doutora Eneide? Eu afasto, né, porque o agente fiscal anexa anexa uma planilha em CD contendo, né, o ID da nota fiscal e todos os dados. Então, ele tinha como saber se defender, como apresentar a defesa dele. Ele não foi cerceado. Como de fato fez, né? Como de fato fez, só fez com a numeração errada. Dando seguimento, doutor Leilson, como vota? Com a relatora. Doutor Rafael? Com a relatora, senhor presidente. Doutora Neline? Com a relatora, presidente. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutora Neide, no mérito, como vota? Procedente a acusação fiscal. Nego provimento ao recurso e confirma a autuação. Doutor Leilson? Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Rafael? Com a relatora, senhor presidente. Doutora Neline? Com a relatora, presidente. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. E doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por unanimidade de votos, conhece o recurso, nega provimento de confirmar a decisão condenatória de primeira instância, gostei do voto da relatora e conforme parecer da douta PGE. Esta decisão para este processo da IMAF. Vamos passar para o último processo da nossa pauta de hoje, é o processo de recurso 1138-2013, aí 2013-04258. Recorrente Alto Posto Gestal Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Com quem está a palavra? Bom dia, senhor presidente.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, conselheiros, dar boas-vindas aqui à doutora Aneline, né, que é a primeira vez aqui, acho que no meu mandato todo, acho que é a primeira vez que nós nos encontramos aqui nessa sessão, né? Seja muito bem-vinda, doutora Aneline, cumprimentar também a Silvana e o doutor Piratã. O presente processo trata da acusação de falta de entrega a Cefaz de arquivo magnético referente às operações ou prestações com mercadorias ou prestações de serviço, ou entregá-lo em padrão diferente da legislação, ou ainda em condições que impossibilitem a leitura dos dados. Segundo o relato do auto de infração, o contribuinte apresentou no curso da ação fiscal os arquivos eletrônicos em formato que impossibilitou o levantamento de estoque, visto que os arquivos não continham os dados relativos aos itens dos produtos, tendo o contribuinte infringido os artigos 285, 289, 299, 300 e 308 do Decreto 24569, com penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha I da Lei 12.670, resultando em multa no valor de R$ 59.463,60, equivalente ao percentual de 2% sobre o total das saídas no exercício de 2008. Em sua impugnação, a defesa alega preliminarmente a nulidade do lançamento por não atender às formalidades exigidas no artigo 33, inciso 12 do Decreto 25.468 de 99. E aqui ele fala especificamente na não indicação da base de cálculo, né, do crédito, e a aplicação de penalidade diferente da apontada no auto de infração. No mérito, afirma que os arquivos foram enviados corretamente pelo contador e questiona também o caráter confiscatório da multa. O julgador, em primeira instância, entendeu pela nulidade da ação fiscal por falta de clareza e precisão do lançamento, sendo o processo encaminhado para o reexame necessário. A Célula de Assessoria Processual Tributária emitiu o parecer número 56 de 2018, opinando pelo conhecimento do recurso oficial, entendendo que o lançamento estaria claro e preciso, e sugerindo o retorno para novo julgamento monocrático. A discussão aqui girava em torno da entrega dos arquivos, né? E a Célula de Assessoria Processual entendeu que, embora tivesse entregue os arquivos por 2 vezes, a primeira vez, esse arquivo não continha os itens, né? E a segunda, os arquivos estavam corrompidos, né? Por isso que ela entendia que realmente a nulidade não cabia nessa situação. A segunda Câmara, julgamento, analisando esse processo, né, resolveu, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e determinar o retorno do processo para a realização de novo julgamento singular. Em nova decisão singular, o julgador monocrático entendeu por julgar parcial procedente o lançamento face à necessidade da aplicação retroativa da lei em função de alteração introduzida pela Lei 16.259/2017, que modificou a penalidade para 2% do valor das operações, limitada a 1.000 FIIs por período de apuração. A defesa interpôs recurso intempestivo. Aqui, deixar claro para os senhores, o AR, né, da comunicação da segunda decisão do julgamento teria sido recebido no dia 29 de outubro de 2019. E o prazo para interposição do recurso se encerraria no dia 28 de novembro de 2019, sendo esse recurso foi só protocolizado no dia 2 de dezembro de 2019. Então, ela interpôs esse recurso intempestivo, onde ratificava os argumentos levantados por ocasião de sua impugnação. A Célula de Assessoria Processual, com base no artigo 3º, parágrafo 3º do provimento 01 de 2019, encaminha o presente processo para deliberação nessa Câmara, né? Seria esse, presidente, o breve relato. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, o representante do PG, doutor Piratã Andrade. Presidente, eu tive uma dificuldade porque, assim, eu tentei localizar, porque, assim, o que acontece? Teve um parecer que foi emitido que deu ensejo ao afastamento da nulidade, que foi declarada em primeira instância, e houve uma nova decisão, ou seja, a Câmara, após o parecer, concordou com os termos do parecer, entendendo que não existia nulidade ali, que não
existia imprecisão na autuação fiscal, retornou para novo julgamento. O julgador, então, decidiu pela parcial procedência. Aí tem vários aspectos. Primeiro, nós estamos analisando uma remessa necessária aí, um recurso de ofício, porque, a rigor, você não pode conhecer do recurso intempestivo do contribuinte. E, segundo, é feito menção aos termos aí da encaminhamento imediato para a Câmara sem parecer. E, assim, eu estou aqui sem entender exatamente o que foi que aconteceu, porque, assim, exatamente que termos menciona a assessoria para encaminhar diretamente para a Câmara. Tem essa previsão? Eu tentei localizar o segundo parecer e não localizei. Na realidade, doutor Biratã, não tem efetivamente o segundo parecer, não. Eu acho que seria o novo provimento aí de 2019, né, que fala que a Câmara vai deliberar sobre, no caso de intempestividade, né, pelo desentranhamento do recurso, né, e o processo ser julgado, na realidade, transitado em julgado, né? Não seria... Agora, pronto, aí surgiu uma... Tudo bem, vamos admitir o seguinte, que nós estivéssemos aqui falando tão somente do recurso do contribuinte, o recurso voluntário do contribuinte. A questão, então, que eu coloco inicialmente houve uma redução do quantum, houve uma aplicação retroativa da norma, isso, diminuindo o valor inicial do auto de infração. Isso. Então, assim, a rigor, há necessidade de uma análise, porque assim, não é só o desentranhamento do recurso do contribuinte. Se fosse só o desentranhamento, qual seria a questão? Mantida a decisão, mantido o auto de infração, não conhece do recurso voluntário e não analisa, simplesmente delibera sobre o não conhecimento. Só que existe uma aplicação retroativa da norma. Embora a gente já, de forma reiterada, entenda pela aplicação retroativa, mas há uma diminuição, né, do quanto do valor originariamente lançado, que geraria uma parcial procedência, embora com a aplicação retroativa não deixe de ser uma parcial procedência, diminuindo o auto originariamente lançado. Então, assim, por isso que me causou estranheza esse encaminhamento e sem a manifestação prévia da consultoria. Ontem eu fiquei tentando localizar esse parecer e isso não, só tem um parecer mesmo dos autos. A doutora Elineide parece que quer dar algum esclarecimento, doutora? Eu vi ela... Doutora Elineide? Elineide, fazer observação? Sem áudio, doutor. Áudio. Pronto. Tem o provimento, o 2/2017, que que fala da vedação do reexame da vedação de né? reexame necessário nesse Isso. caso. O artigo 2º, por ocasião do julgamento de primeira instância, quando da aplicação de penalidade mais benéfica à conduta infracional indicada no auto de infração decorrente exclusivamente de alteração superveniente na legislação, a decisão proferida deve ser de parcial procedência, vedada a interposição do reexame necessário, porque não houve reenquadramento, né? Foi a penalidade, já foi na penalidade. Então, Isso. foi só... Aí, a vedação ao reexame necessário previsto no caput deste artigo não se aplica às hipóteses em que a decisão singular seja de improcedência, extinção processual ou reenquadramento da penalidade. Aí, nesse caso, só tem o recurso ordinário, não tem o reexame necessário, não é isso, doutor Henrique? É isso que eu entendo. Agora, vamos partir do O pressuposto... ordinário foi intempestivo, né? Eu acho isso tudo bem, está no provimento, mas vamos partir do pressuposto que haja uma interpretação equivocada do julgador singular que, de forma incorreta, ela aplica retroativamente uma norma. Então, você não poderia revisar. Porque, assim, vamos partir do pressuposto que, tudo bem, no caso aqui está correto, mas vamos partir do pressuposto que haja uma interpretação equivocada do julgador, que acaba reenquadrando para diminuir o auto originariamente lançado de forma equivocada. Então, assim, realmente deixa a gente numa situação assim de
Mas no caso de reenquadramento, doutor Biratã, tem que interpor. É só no caso de retroatividade benigna. Só da retroatividade benigna. Não houve no fato aqui, doutor Biratã, reenquadramento, não. O que aconteceu na realidade foi só alteração da infração pela própria legislação. O enquadramento está exatamente igual ao que foi lançado no não, o que o doutor Biratã está querendo dizer é o seguinte, não é questão do reenquadramento, é que na decisão, se o julgador interpretar pela retroatividade benigna da norma, tá certo? E não verificando que seja o caso daquela interpretação que foi utilizada pelo julgador. Como é que se daria isso na Câmara? Efetivamente, isso é uma boa indagação. Acho que quando foi discutido esse provimento que foi aprovado, a gente não atentou para esse fato. Mas eu acho é fato que nós temos hoje um provimento, nós vamos ter que obedecer. Mas fica essa indagação, esta interrogação feita pela Procuradoria. Se surgir uma interpretação equivocada por parte do julgador para aplicar a retroatividade benigna, a despeito do enquadramento, de ter reenquadramento ou não ter reenquadramento, é isso que está querendo dizer. Afastado essa questão assim, mas aí há uma interpretação equivocada. Isso é uma matéria que a gente pode suscitar de fazer um pleno para discutir esse provimento, esse artigo do provimento. Tem fundamento, isso que a Procuradoria fala. Essa presidência vai levar o assunto à presidente do CONAT para decidir qual o melhor encaminhamento, tendo em vista que é muito pertinente a observação corretíssima do doutor Biratã, da PGE, porque fica esse caso, eu creio que não foi aventado, não foi suscitado, eu não estava, acho que na época de 2017, não estava no CONAT, mas eu creio que deve ter passado em Naubes com relação a essa temática. Muito pertinente e endossado pelas palavras do doutor Leils também. Então, eu vou levar para a presidente, para qualquer coisa, a gente rever esse provimento ou aperfeiçoá-lo, qualquer coisa dessa natureza, porque senão pode ter um prejuízo na natureza processual. Presidente, justamente porque, assim, quando você fala de uma remessa necessária, de uma revisão, é justamente para poder corrigir eventuais equívocos. Então, assim, qual o pressuposto de uma revisão? É quando há uma diminuição de um auto de infração originariamente lançado. O valor, digamos, eu tinha 500 mil, reduziu para 200 mil. Então, assim, mas aqui é decorrente apenas de uma aplicação retroativa. E se o julgador fez essa aplicação retroativa de forma equivocada? Pode acontecer. Então, assim, ficaria o Estado sem uma alternativa de correção. Mas, assim, voltando para o caso concreto, não há, no caso concreto, prejuízo, porque, assim, a matéria, a meu ver, é simples, a aplicação retroativa aqui, ela realmente é cabível. Então, nesse caso, a gente se ateria só a questão de não conhecer do recurso voluntário. Então, quanto a isso, não tem problema, mas fica a minha colocação aí para uma análise futura aí, porque eu acho que o papel da remessa necessária, ou recurso de ofício, eu prefiro a expressão remessa necessária, ela vem justamente para tentar elidir eventuais equívocos cometidos pelo julgador singular quando reduz o valor originariamente lançado. Então, assim, isso pode acontecer também, de equívoco quando de forma pode ter um equívoco na interpretação de aplicar uma norma, entender que é a aplicação retroativa e não ser, entendeu? É só essa observação e, assim, no mais, como não há nenhum prejuízo, porque está bem caracterizada a questão da retroatividade benigna, no caso, é só mesmo para não conhecer, então, o recurso voluntário, não é isso, senhor presidente? Isso, secretário. Seus conselheiros ainda querem mais alguma observação? O processo está claro? Doutor Henrique, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, presidente, eu estou à disposição aqui para maiores esclarecimentos, mas eu acho que o processo está claro, as datas eu já conferi também, né? Assim, realmente o recurso foi intempestivo, o prazo terminou numa quinta-feira e o contribuinte só deu entrada no recurso na segunda-feira seguinte, né? E então, assim, não vejo, acho que seria acatar aí a decisão do doutor Biratã. Seus já estão aptos para votar no processo? Então, doutor Henrique, como vota?
Presidente, eu voto por não conhecer do recurso ordinário interposto, né? Tendo em vista a intempestividade, nos termos do parágrafo 2º do artigo 72 da Lei 15.614 de 2014, né? E em ato contínuo determinar o desentranhamento da peça recursal, né? E dos documentos a ela anexo, né? Conforme manifestação da Procuradoria. Obrigado, Henrique. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Rafael? Com o relator, senhor presidente. Doutora Neline? Com o relator, presidente. Doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara de Julgamento resolve não conhecer do recurso ordinário interposto por ser intempestivo, determina o desentramento dos autos, né? E encaminhar o processo, não só o desentramento dos autos, esta decisão para... Tem que ficar registrado que a decisão transita em julgado, presidente? Assim, a decisão de primeira instância? o trânsito julgado. E tem visto e registrar o trânsito julgado da decisão, de acordo com a manifestação do representante da PGE. É isso, Preta? Olha, presidente, em tese, ainda tem a possibilidade do contribuinte estar com recurso, embora, porque veja bem, vamos admitir, eu estou falando tudo em tese, tá? Vamos admitir que ele entenda que o recurso é tempestivo. Ele pode entrar com recurso ainda, embora não há, a princípio eu não vejo nenhum fundamento para entrar com recurso extraordinário, mas eu esperaria terminar o prazo normal para a interposição do recurso extraordinário. Ele vai ser intimado dessa decisão, ele pode questionar essa decisão. Pode questionar ainda. Em tese, ele pode questionar. Mas eu veja esperaria bem, decorrer por casos legais. Eu sou, nesse ponto, eu sou a favor de que a gente não se precipite. Aguarde, intime o contribuinte da decisão. Mas a gente não tem na nossa lei 15.614 a preclusão, gente. Foi precluso. Se foi precluso, transitou em julgado. Está lá previsto. Foi precluso. Precluiu. Todas as decisões, o contribuinte tem que ser intimado de todas as decisões. Então, assim, ele vai ser intimado da decisão. Ele já foi intimado acerca da preclusão, ele tem que ser intimado disso aí. Isso e ele queira recorrer, ele diz, rapaz, não, houve um equívoco aqui. A minha questão, você disseram que está intempestivo, mas não está, ele não pode? Isso, mas pode. Isso, eu entendo que aqui mais não. Eu entendo que aqui não. Na justiça ele pode até ir, mas aqui no processo administrativo tributário, precluiu o direito dele, aí era supressão de instância. Precluiu o direito dele lá na primeira instância para a segunda, dele entrar com recurso. Ele perdeu esse prazo. Se ele perder esse prazo, ele tem direito mais de recorrer em recurso extraordinário, não. Nós estamos fazendo supressão de instância. Não, mas eu quero dizer assim, veja bem, o recurso dele, o objeto seria só em relação à tempestividade, não é nem discussão de mérito, não. Não, precluir assim, todas as matérias. Mas, dissesse, não, rapaz, vocês decidiram assim que é intempestivo, mas há um equívoco, olha só. Se vocês forem recontar aqui a data, essa data aqui foi feriado. Eu estou falando tudo em tese. Seria tratado. Mas esse equívoco aí, gente, é ação judicial, não é mais aqui administrativa, não. A Câmara pode errar? Pode. Tem várias decisões que errar na decisão. Agora, se a Câmara errou e transitou em julgado, cabe a ele entrar com ação judicial, ou de anulatória, ou de mandado de segurança contra a decisão da Câmara, ou anulatória contra o pré-tributário, mas em termos administrativos já precluiu, por isso que a decisão administrativa, aí no entendimento, foi julgado. Ele perdeu o prazo, sem de admitir que ele poderia entrar com algum outro recurso, porque entende que não perdeu o prazo, a gente estava criando um novo tipo de recurso no âmbito do processo administrativo tributário aqui do Sacerá, que não tem, seria uma espécie de embargo de declaração. Não tem isso, previsão para isso. Mesmo a Câmara errando, ou não. Doutora Aneline quer se manifestar também. Doutora Aneline, com a palavra. Só uma observação, presidente, sobre esse comentário do doutor Biratã, eu penso que é anterior, né? Concordo com ele no sentido de que é um quesito formal. Por exemplo,
eu acho que isso poderia até ser implementado dentro do processo administrativo, que é a emissão de uma certidão, por exemplo, né, para que o contribuinte, quando tenha acesso ao processo, ele já veja antes da própria análise, como nesse caso, né, que o processo teve que subir para uma análise, já tenha nos autos uma certidão, seja da secretaria, atestando aquela intempestividade, aquela contagem do prazo, porque essa questão não é uma questão de análise do contencioso, eu penso, né? Porque no caso da intempestividade já tem que ter uma certidão prévia da própria secretaria. Então, eu concordo com esse questionamento do doutor Biratã, porque essa certidão, no caso, essa formalidade é a que daria o conhecimento do contribuinte de que o recurso dele não foi conhecido, porque se ele apresentou, ele deve ter feito uma contagem, né, desse prazo. Então, pelo menos nos autos eu não verifiquei se tem essa certidão, né, de secretaria, enfim, ou se isso é um procedimento que vem sendo adotado nesses casos, né. Até porque é um caso sui generis também, porque houve essa questão do provimento e da análise do processo, né. Só essa observação. Eu acho que por segurança é melhor a gente ficar... Eu acho, assim, proponho não votar a questão do trânsito julgado, até o conselho pode até falar a sua resolução, mas não colocar nada do trânsito julgado, porque eu acho que ele pode recorrer dessa decisão da Câmara. Ninguém pode... Agora, como o doutor Biratã disse, recorrer para discutir a intempestividade do recurso, não o mérito, mas ele pode recorrer dessa decisão. Essa decisão não é determinativa, ainda existe, por exemplo, como diria o Ribeiro, uma terceira instância, que é a Câmara Superior. Se tem paradigma ou não, é outra questão. Presidente, até porque eu entendo que essa questão do trânsito julgado tem um setor próprio para isso, não tem? Acho que não cabe a segunda Câmara estar dizendo assim, trânsito em julgado não transitou. Acho que quem tem competência para isso, acho que aqui no CONAT tem um setor de saneamento que emite... Secretaria-Geral, doutor Biratã. Pois é, eu acho que não cabe numa resolução a gente fazer menção de trânsito julgado, não. Mas, gente, nem objeto de recurso extraordinário isso pode ser, isso é matéria fática. Recurso extraordinário não tem como objeto matéria fática. Isso aí, contagem de prazo, é matéria fática. Nem objeto de recurso extraordinário isso pode ser. Nem objeto de recurso extraordinário. Eu só entendo que não é uma resolução que a gente tem que fazer menção a trânsito julgado. A gente tem que se ater a não conhecer do recurso por intempestivo e só. Eu só entendo que não cabe aqui a gente fazer menção a trânsito julgado. A gente já fez isso antes? Eu não me recordo. Nas minhas resoluções, eu sempre colocava trânsito julgado administrativo. Botava na emenda, boto na emenda. Bota na emenda. Eu não estava inteirado, não. Tem que ter um destino no processo. Vai ficar no limbo o processo? Não, mas mesmo assim, há de se ter formalmente uma certidão de trânsito, a secretaria que é responsável por isso, vai se intimar. Isso, na verdade, eu até penso que tem que ser previamente. Né, que é a parte de saneamento, que, como o doutor Biratã falou, é de uma competência específica. Então, acho que não se discute aqui nem a questão de recurso, mas a questão de saneamento mesmo, de formalidades. Por isso, essa atenção e essa preocupação que o doutor Biratã... Eu acho que é boa ideia, essa questão da doutora Anelinha está colocando, a questão da certidão lá, que eles fazem... vem para o conselheiro a observação de que está intempestivo, mas eu não sei se isso vai realmente para o contribuinte, quando ele dá a entrada no recurso. Presidente, assim, sem querer polemizar, foi só uma ideia, tá entendendo? Aí fica à vontade os conselheiros para deliberar da forma que acharem melhor. Foi só uma colocação, mas, assim, longe de querer polemizar aqui, só para poder melhorar aqui, aprimorar os nossos julgamentos, até o próprio saneamento, o que pode ser feito para poder dirimir todas essas dúvidas. Mas, assim, fica só a nível mesmo de sugestão, mas fique à vontade aí, senhor presidente. Obrigado, Biratã. Então, eu vou colocar o seguinte, vamos votar não conhecido o recurso,
determinar o desentranhamento. Se o relator achar que deve colocar que transitou em julgado, ele acrescenta no voto que consigne que o trânsito julgado da decisão. E os demais conselheiros vão ou sim ou não com o trânsito julgado. Seriam três questões. Né? Todos compreenderam? Presidente, eu acho que não precisa, não, né? Assim, eu pronto, entendo doutor Henrique, acho que precisa votar só no espaço. O que o doutor Biratã falou é claro, né? A empresa, assim, é possível até que uma contagem tenha algum feriado que não se conheça, ou algum fato novo que ele possa trazer na contagem e realmente recorrer, como o doutor Leio está dizendo também que não cabe o recurso, mas se você comprovar que esse prazo foi contado errado ou que tem alguma coisa, esse prazo deveria ser reaberto, então, para a empresa ter esse direito de sua defesa, né? Assim, até pelo aí, Henrique, é judicialmente, aqui não pode mais não. Com errando ou não a decisão, lá na justiça. Pode dar uma justiça aí. Chama feito a ordem, a presidência. Então, assim, para sem polemizar, vamos votar e vamos até levar essa questão para a presidência também, que esse assunto deve também ser comum às demais câmaras de julgamento deste contencioso. Doutor Henrique, como vota, então? Voto por não conhecer do recurso interposto, né, por ser este intempestivo, né, e determinar o desentranhamento da peça recursal, né, e os documentos a ela anexos, conforme parágrafo 2º do artigo 72 da Lei 15.614 de 2014. E o provimento 01/2019, também, do CONAS. Doutora Elineide? Com relator. Doutor Leilson? Com relator. Doutor Rafael? Com relator. Doutora Aneline? Com relator, presidente. Doutora Jusileide? Relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por unanimidade de votos, resolve não conhecer do recurso, ou ser intempestivo, e determinar o desentramento dos autos do presente processo. Esta decisão da segunda Câmara de julgamento para o presente processo. Senhores, já concluímos a nossa pauta de hoje, certo? Se você já querendo, pode encerrar a gravação. Todos estão convocados para a nossa sessão, a 28ª sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2020, que é amanhã,